Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 38, diz assim: vigiai e o que, pessoal? E orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está o que? Pronto, mas a carne é o que? É fraca. Amém? Vou reler uma outra versão, ele diz assim: vigiem e orem, para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é o que? É conseguir. Amém? Graças a Deus. Pessoal, quando nós olhamos para esse versículo, um texto conhecidíssimo aqui das Escrituras, quando o Senhor Jesus estava aqui ministrando e orientando com relação ao momento do Getsemane, o momento em que ele estava nesse jardim do Getsemane e ele está prestes a ser preso. O Senhor Jesus vai dizer isso aqui, ó: vigiai e o que? E orai, para que não entreis em que, pessoal? Em tentação. Porque, na verdade, querer resistir à tentação é fácil. É aquilo que às vezes a gente diz, de boa intenção, de boa vontade, o inferno está o quê? Está cheio. Você já ouviu essa expressão? Eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu tenho muita vontade de fazer as coisas de outra forma, eu quero. E às vezes a pessoa fica esperando que as coisas aconteçam na vida dela e que Deus desça do céu para mudar a vida dessa pessoa. Sabe, literalmente ela está esperando Deus descer do céu e mudar tudo na vida dela, sem que ela precise fazer o quê? Nada. E aí está o erro, porque Deus trabalha junto com quem? Com o homem. Você faz a sua parte e Ele faz o quê? A dele. A quem queira realmente se converter. Mas se você procurar a palavra conversão, você vai ver que conversão é uma mudança de rumo, é uma mudança de atitude. A pessoa tem que mudar. Então, quando uma pessoa se converte, ela decide: eu não quero mais essa vida, eu não quero mais andar dessa forma, eu não quero mais viver dessa maneira. Eu falava palavrão, então agora eu me converti, eu não vou falar mais. Não é Deus que vai descer do céu e tapar a tua boca toda hora que você for falar um palavrão. Não é Deus que vai enviar um anjo com uma espada de fogo e toda hora que você for falar algo, Ele mete a espada em você. Não, é uma decisão. Eu não quero mais isso para mim, eu não vou dar mais esse mau testemunho, porque agora eu quero servir ao Senhor. Você, por mais que você queira ser perfeito, você vai cometer falhas, vai cometer pecados, vai cometer erros, mas não mais os mesmos. Não mais os mesmos. E Deus, Ele sabe disso. Só que essa conversão é uma decisão da pessoa. Eu não quero mais errar. Então, não é só querer. Eu quero resistir à tentação. Querer, é fácil querer resistir à tentação. Difícil mesmo é o quê? É conseguir isso. Eu resisti. Eu venci isso aqui. Eu fui mais forte que isso aqui. Até porque, pessoal, todo ser humano tem a sua fraqueza. Todo ser humano tem. Há quem use uma expressão há quem diga assim: todo homem tem o seu preço. Todo homem tem o seu preço. O que significa isso? Que a pessoa, ela tem uma fraqueza. E o inimigo sabe qual é a fraqueza dessa pessoa, e é exatamente nessa fraqueza que ele vai atacar. Ele não é burro, não. Ele vai no ponto fraco, ele vai no ponto mais vulnerável, ele vai naquilo que seria o calcanhar de Aquiles da pessoa, na fraqueza dela. E então ali ela não consegue resistir por muito tempo. Ela segura um pouco,
resiste um pouco e então acaba cedendo a sua carne, a sua fraqueza. E diante desse texto, muitas pessoas usam esse versículo para justificar os seus erros. Há quem use esse texto como uma justificativa dos seus pecados. Ah, pequei, pastor, o senhor sabe, né? A carne é o quê? A carne é fraca. Olha só, a pessoa está usando o texto para justificar os seus erros, os seus pecados. Mas a palavra aqui não é para justificar pecado, muito pelo contrário, é para estimular você, para chamar a sua atenção, para que você permaneça de pé, para que você não caia, ou seja, para que você não se distraia, para que a sua fé fique alicerçada, fique firme em Deus. Porque quando alguém sai do ambiente da fé e entra no ambiente da dúvida, como consequência disso, ela vai acabar caindo na fé. Ela estava na fé, ela estava firme na fé, e então entrou no ambiente da dúvida, ela vai afundar. É fato isso, ela vai acabar caindo na tentação, ela vai acabar cedendo aquilo que representa a sua fraqueza, ela vai afundar, não tenha dúvida disso. Isso é fato, pessoal. E aí, quando a pessoa cai, quando a pessoa peca, quando ela afunda, é mais fácil justificar o erro. A carne é fraca, é assim mesmo, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A culpa não é minha não, a culpa é do fulano, a culpa é do outro. Assim como fez lá o Adão e a Eva lá no início, a mulher que o Senhor me deu, a serpente que veio aqui, e então vai jogando a culpa em quem? Em outros, e não assume aqui o erro, não assume o pecado, a falha. Não, a culpa sempre é de alguém. O ser humano age assim, o ser humano sempre age dessa maneira aqui, Só que o que a palavra ensina? A palavra ensina que cada um vai dar conta diante de Deus dos seus erros. Por mais que a carne seja fraca, por mais que seja difícil resistir, difícil mesmo é conseguir, o espírito está sempre o quê? Pronto. O espírito está sempre pronto. Lá é o que está escrito aqui, Na verdade, o espírito está sempre pronto. Sempre há uma chance, sempre há uma oportunidade, sempre há uma porta de escape, sempre há uma saída. O problema é que a pessoa, ela sabe que é errado, mas ela vai no errado mesmo. Ela sabe que não agrada a Deus, mas ela não quer nem saber. O ser humano começa a agir de uma forma egoísta. Ele não pensa mais em ninguém, ele só pensa em quem? Em si mesmo. Ele não está nem aí para aquilo que Deus pensa a respeito dele. Pouco importa o que a palavra pensa, ele só está pensando em satisfazer o quê? As suas próprias vontades. Egoísmo isso. Egoísmo. E então ele cede ao erro, ao pecado. Olha o que diz a palavra. Tiago capítulo 1, versículo 19. Por favor, marca aqui o texto que eu estou lendo com você. E abra lá, Tiago capítulo 1, versículo 19. Lá no fim da Bíblia, Apocalipse, Judas, aí você volta a Judas. Do ladinho de Judas aí você vai achar as cartas de João, Pedro e então Tiago. Capítulo de número 1, versículo de número 14. Alguém vivo ainda aí? Opa, glória a Deus. Tiago capítulo 1, versículo 14 diz assim: 1,14. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria o quê? Concupiscência. Ou seja, essa palavra engodado aqui é seduzido. Vamos ver se na outra versão está falando isso, Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios o quê? Desejos. Todos nós temos desejos. Todos nós somos bombardeados todos os dias pelos nossos desejos. E tem coisa que
não tem como você satisfazer isso não, de jeito nenhum. Vontades e desejos, não dá para você satisfazer todas as suas vontades, não dá. Tem situação que a sua vontade é xingar, a sua vontade é mandar a pessoa para o inferno. É ou não é? Você está lá no trabalho fazendo tudo bonitinho e vem alguém e a sua vontade era, que vontade. Só que você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você vai ser mandado embora. É ou não é? Você está dirigindo, vem alguém dar uma fechada, dá umas vontades de, agora eu vou meter a mão na buzina, agora eu vou xingar, agora eu vou... Não dá. Se você for fazer todas as suas vontades, ou você vai estar preso ou morto. Ou morto. Agora, ainda há pouco, eu vi um vídeo de uma senhora, uma briga num posto de gasolina. Talvez você tenha visto isso. A mulher, você viu isso? Ah lá, alguém viu. A mulher saiu com o carro, ela abriu a porta, desceu da porta. A mulher desceu para tomar as dores, a confusão. O marido foi lá para tentar arrumar a briga junto. O cara deu um tiro, morreu. Uma confusão no posto. Uma confusão no posto. Imagina a cabeça dessa mulher. Ela poderia ter... Não foi o cara que desceu, não. Quem desceu foi ela. Agora imagina que situação. Pensa bem, se você for querer satisfazer todos os seus desejos, todas as suas vontades, ou você vai estar morto ou preso, porque não dá. Ou você acha que todo mundo vai querer satisfazer as suas vontades, os seus desejos, os seus caprichos, tudo que você quer? Imagina. Então não dá, pessoal, não dá. Mas as pessoas são tentadas, são bombardeadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios, o quê? Maus desejos. Ainda deixa claro, maus desejos. Tem desejo que é bom, tem ou não tem? Tem coisa que é boa, mas tem desejo que é o quê? Que é mal, que não provém, não convém. Nessa versão aqui está dizendo, olha lá, é atraído e engodado. Essa engodado aqui é seduzido. Você é seduzido, te fascina, te impressiona pela sua própria concupiscência. Então, ele acaba sendo atraído, ele acaba sendo levado por isso aqui, ó. Aí o versículo de número, eu li o 14, não é? Cada um é tentado quando é atraído e seduzido, engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera o que, pessoal? Gera o que, pessoal? A morte. Olha aí o resultado. É o que eu falei. Ou é a prisão, ou é o que? O cemitério. Não dá para satisfazer todas as vontades, não tem jeito. Não adianta a pessoa argumentar dizendo, mas é que a carne é fraca, e eu fiz isso porque a carne é fraca. Mentira. Porque você sempre tem uma escolha. O Senhor sempre coloca diante de você a bênção e a maldição. Você foi que escolheu errado. O problema é que a gente escolhe errado depois que quer justificar a escolha errada. A gente escolhe errado e quer justificar o erro. Então, há sempre uma condição. Ele sempre põe diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. A escolha é sua. Sempre Deus permite que você faça essa escolha. E você é atraído, seduzido pelas suas próprias concupiscências, pelos seus próprios desejos. O ser humano acaba errando aqui, isso aqui. E ele argumenta dizendo, foi fraqueza. Só que ninguém é tentado além daquilo que suporta, pessoal. Eu não aguentei, eu não resisti, eu não suportei. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Olha o que diz. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 12. Diz assim, por favor, acompanha comigo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 12. Aquele, pois, que cuida estar onde, pessoal? Em pé, faça o quê? Cuide-se, olhe
cuide. Aquele que cuide estar em pé, olhe que não caia. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Cuidado. Você está de pé, cuidado para que você não quê? Não caia. Versículo 13, olha o que ele diz no 13: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape, para que possais o que, pessoal? Suportar. Olha essa versão: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Você acha que olha aqui para mim, você acha que só você passa por isso? Você acha que só acontece com você? Você acha que só você é tentado? Você é tão especial que é só você que é bombardeado pelas tentações? Você não está se achando um pouco demais, não? Pensar que é só com você? Que é isso? Todo mundo é tentado, todo mundo é bombardeado, todo mundo recebe as mesmas tentações, se não tentações ainda o quê? Hein, pessoal? Maiores. A diferença não é que a diferença é que a pessoa é mais forte. Essa que é a diferença, olha lá. Mas Deus cumpre a sua promessa, que não nos deixará, ou não deixará que vocês sofram as tentações, que vocês não têm forças para suportar. Então presta atenção, essa desculpa que a pessoa dá, que ela não teve forças para resistir, cola diante de Deus? Ajuda aí, pessoal. Eu não tive forças para resistir. Isso cola diante de Deus? Não cola. Não cola, porque ele está dizendo que não permite a luta, a tentação, a situação que seja mais forte que você. Não tenho forças para suportar. Que conversa é essa? Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair o quê? Dela. Você crê nisso? Ele dá força para o quê? Para suportá-la. Sabe quando José foi tentado? Ele tinha chances de errar, mas o que foi que ele fez? Ele correu. Preferiu pagar um alto preço, mas ele fez o quê? Correu. Percebe isso? Diante de qualquer situação que você está vivendo, diante de qualquer situação que você esteja enfrentando, Deus está falando aqui para você: eu vou te dar o quê? O escape. Pastor, mas isso aqui é só vida sentimental, é só relacionamento? Não, querido. Qualquer que seja a situação, a tentação, qualquer que seja o problema que você esteja enfrentando, seja de ordem financeira, seja de ordem familiar, seja na tua saúde, seja qual for a situação, e que você, quem sabe, está dizendo: pastor, eu não suporto mais, eu não aguento mais, eu não vou aguentar, eu não estou resistindo mais. Seja qual for o problema, Deus está usando a minha vida para falar com você que Ele trará o escape. Ele não te dá uma luta que você não possa suportar. Ele não permite uma situação sobre a tua vida que você não suporta. Se veio a luta, Ele também trará o escape. Ele vai abrir uma porta onde não tem porta. Ele vai abrir uma saída onde não existia uma saída. E se você crê, você vai viver a diferença na tua vida, em nome de Jesus. Amém. Não ceda. Essa é uma palavra para você hoje. Não ceda agora, nem amanhã, nem depois, nem nunca. Não ceda. Porque se você ceder, o pecado, ele vai gerar dúvida. E se a dúvida entrar, ela vai engessar a sua fé. E sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Ninguém que peca consegue entrar com ousadia na presença de quem? De Deus. Ninguém que cede às tentações consegue permanecer na mesma fé. Quem está entendendo?
Não tem jeito, pessoal. A fé fica o quê? Engessada. Ela vai falar com Deus, o diabo vem e acusa ela do quê? Dos seus pecados. Ela vai entrar na presença de Deus, ela já entra com uma fé engessada. Então a vida dela fica aqui, ó. Não funciona, as coisas não funcionam. E é como se fosse uma doença dentro do ser humano que vai levando a pessoa à morte, pouco a pouco. Sabe como um câncer dentro da pessoa, que aparentemente ela está vivendo uma vida o quê? Normal. Ninguém consegue ver diferença o quê? Nenhuma. Quem está entendendo, diga amém. Mas o mal está onde? Me ajuda aí. O mal está lá dentro. Ninguém vê nada, mas o mal está lá dentro. Silenciosamente o mal está lá dentro. E está destruindo a pessoa de dentro para fora. O problema está do lado de dentro aqui, ó. Do lado de fora a vida normal. Do lado de dentro o mal, o pecado arruinando a pessoa. E como é que a pessoa chega à conclusão de que está doente? Porque começam a aparecer os sintomas. É ou não é? Alguém vivo ainda aqui? Quem está vivo, dá uma glória a Deus aí. O que começa a aparecer? Sintomas. Os sintomas começam a aparecer. E então a pessoa começa a identificar. O pecado é a mesma coisa, pessoal. Quando uma pessoa começa a ceder ao pecado, quando o pecado fala mais alto, quando ela vai cedendo às suas vontades, aos seus desejos, quando ela começa a fazer essas coisas desagradando ao Senhor, os sintomas começam a aparecer. Vou te mostrar alguns deles bem rapidinho. Quando essa pessoa começa a agir de uma forma, ou reagir com desobediência, por exemplo, as ações dessa pessoa, ou as reações dessa pessoa mostram desobediência, denunciam o que está no seu quê? No seu coração. Era para ela obedecer a palavra de Deus, mas ela desobedece. Era para ela fazer de um jeito, ela faz de outro. Quando ela começa a agir ações ou reações de desobediência, isso começa a denunciar o que está onde? Dentro da pessoa. Porque ela começa desobedecendo. E por que ela faz isso? Porque é como uma doença dentro dela se revelando. E essa desobediência é só a ponta do iceberg. É só a ponta do problema. Porque lá dentro tem o orgulho. Quem está entendendo? Lá dentro tem a malícia. Lá dentro tem a inveja, a altivez, a soberba de não se dobrar. Lá dentro da pessoa já tem a falta de temor, porque ela não está mais nem aí para as coisas de quem? Então não tem mais temor. Lá dentro da pessoa tem o quê? Um afastamento de Deus, esfriamento das coisas de Deus. Não vou mais na igreja, não quero mais ler a Bíblia, não quero mais orar. Afastamento. Lá dentro já tem isso aqui, ó. Dentro da pessoa, o egoísmo, porque agora ela só está pensando em quem? Em quem que a pessoa pensa? Só em si própria, só em si mesmo. E o relaxamento espiritual, um relaxo para com as coisas de quem? De Deus. Nada do que diz respeito às coisas espirituais é importante ou mexe com essa pessoa. Uma palavra que outrora falava com ela, hoje não fala o quê? Não fala mais. Um louvor que antes tocava o seu coração, hoje não o quê? Não toca mais. Sabe, como se uma pessoa tivesse uma blindagem, mas essa blindagem aqui é contra as coisas de quem? De Deus. Ainda ela diz assim: estou vacinado. Sabe o que começa a acontecer com essa pessoa? Ela começa a pegar raiva de crente, nojo de crente, nojo das coisas de quem? De Deus. Repugnância. O que é de Deus para ela não tem mais efeito. Porque o mal está onde, pessoal?
Onde, pessoal? Lá dentro. Se alojou lá dentro. E aí o salário do pecado é a morte, morte espiritual. Morre espiritualmente. Mas por que eu estou falando isso aqui com você hoje? Porque eu quero que você entenda que a carne é fraca, mas você não tem que satisfazer os desejos do quê? Da carne. Você tem que satisfazer a vontade de Deus. E para que o poder dele se manifeste na tua vida, para que sempre você consiga encontrar essa porta de escape, essa porta de saída que você ouviu aqui a gente falando, que Deus não te dá a luta que você não possa suportar, mas antes trará o escape, para que você viva isso na sua vida, para que isso aconteça na sua vida, você precisa ser totalmente dele. Para a gente poder finalizar, segundo livro de Crônicas, capítulo 16, por favor, coloca lá para mim, segundo livro de Crônicas, capítulo 16, versículo de número 9, quem encontrou diga amém. Segundo livro de Crônicas, capítulo 16, versículo de número 9, olha o que ele diz aqui, pessoal: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por onde, pessoal? Por toda a terra, para mostrar-se o quê? Forte para com aqueles cujo coração é o quê, pessoal? Perfeito para com ele. Tem uma versão que está escrito assim: para se mostrar forte. Vamos ler aquela lá, ó. Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo, a fim de dar forças a todos os que são o quê? Fiéis a Ele, com todo o quê? O coração. Tem uma versão que diz assim, que Deus se mostra forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Totalmente dele. Então olha aqui para mim, como é que eu faço, pastor, para mim poder vencer as tentações? Como é que eu faço, pastor, para mim poder encontrar então essa solução, essa porta de escape, essa saída? Como viver isso? O teu coração tem que ser totalmente de quem? Dele. Você tem que ser fiel a Ele. Achou? Obrigado. Olha lá. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é o quê? É totalmente dele. Ei, olhe para mim aqui, ó. Deus não é fraco. Deus não vai ser fraco na sua vida, não. Deus não vai falhar na sua vez. Não tem esse negócio de a carne é fraca, Deus me entende. Deus está vendo você, Deus está olhando para você, Deus está vendo a sua fraqueza, Deus está vendo a sua limitação, Deus está vendo que você não tem mais forças, mas ei, você está servindo um Deus que é forte, e um Deus que dá forças para o ser humano. É o que essa palavra está dizendo. Ele vê todas as coisas, os seus olhos passeiam por toda a terra, para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é dele. Deus está dizendo: eu quero ser forte na tua vida, eu quero ser forte nos teus caminhos. Sabe, você dizer: o meu Deus é forte, o meu Deus é grande, a minha luta é grande, o meu problema é grande, mas o meu Deus é mais forte. E por que Ele é forte? Porque o meu coração é dele, a minha vida é dele. Ele sempre abre uma porta de escape, Ele sempre abre uma saída. Ainda que eu seja fraco, o meu Deus é forte. Diga graças a Deus. É só assim que você vence, meu querido, quando o seu coração é totalmente dele, tudo dele. Há uma entrega, e essa entrega não é ele descendo do céu, não, é você se entregando a ele. Amém? Porque ele descer do céu, ele já fez isso. Foi ou não foi? Já veio, se entregou. Agora a entrega é o quê? É sua. É você. Agora é a sua vez. Agora é a sua parte.